vai resolver esse problema 6, que foi um dos problemas que a gente resolveu quando fez a nossa live. E nesse problema 6, ele está pedindo para você determinar a velocidade, né, quanto vale a velocidade em 2 segundos, qual é essa velocidade em 2 segundos, ele quer saber na notação de vetores unitários, quer saber o módulo dessa velocidade e o ângulo que ela faz com o sentido positivo do eixo x. Então, o problema me dá a função da posição desse corpo, que está mudando, obedecendo essa função aí. Então, a função que eu vou ter é R igual a 3t na direção I, menos 4t2 na direção J, mais 2k. Esse camarada aí é dado em unidades do SI. No item A, ele está pedindo para a gente determinar qual é a velocidade na notação de vetores unitários. Como ele está falando em velocidade, essa velocidade que ele está tratando aí é a velocidade instantânea. Então, aí, a essa velocidade instantânea vai ser igual à derivada desse vetor posição no tempo. Se eu quero saber como é que vai ser a evolução desse movimento para cada instante, como é que a velocidade está evoluindo para cada instante, eu pego essa posição, derivo, acho essa velocidade instantânea. E aí, quando eu faço isso, eu vou ter que esse vetor velocidade, ele vai ser um vetor que vai ser 3i, menos, derivando esse termo aqui, vai ficar 8t na direção j, e derivando esse último termo que não tem dependência de tempo, ou seja, ele é uma constante, a derivada dessa constante vai dar zero. Então aqui, esse vai ser o meu vetor velocidade genérico. Então a velocidade do corpo, ela vai mudar obedecendo esse vetor posição aqui. O que a gente pode perceber aqui? Que no eixo x, a velocidade ela não vai variar com o tempo. Ou seja, no eixo x, eu vou ter movimento uniforme. A velocidade nessa direção é constante. Aqui, a velocidade vai mudar linearmente com o tempo. Vai mudar obedecendo essa função que é menos 8t. Se a gente lembrar lá daqueles casos particulares que a gente viu para o movimento em uma dimensão, a gente vai perceber que isso aqui nada mais é do que a função da velocidade para o movimento uniformemente variado. Então essa vai ser a função que vai dizer como é que a velocidade do corpo vai evoluir com o tempo. No item B, o nosso problema, ele está pedindo para que a gente encontre essa velocidade para um tempo de 2 segundos. Então aqui, a velocidade em 2 segundos vai ser igual ao que você vai fazer. Vai pegar aqui esse t igual a 2 e substituir aqui nessa função. Quando você faz isso, você vai ter 3i, conforme a gente já falou anteriormente, na direção x, o movimento é uniforme, a velocidade é constante, ou seja, ela não muda com o tempo. Aqui, quando eu substituir t igual a 2, vai ficar menos 16t. 16 vai ficar menos 16 na direção j. Isso aqui vai ser o meu vetor velocidade desse instante 2 segundos. Aí ele quer no item C que a gente determine o módulo. O módulo desse vetor velocidade em 2 segundos vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado
mais esse outro termo aqui ao quadrado. Quando você faz essa continha, o módulo dessa velocidade em 2 segundos vai ser igual a 16 aproximadamente. 16,3. Então aqui é o módulo desse vetor velocidade em 2 segundos. No item D, ele está pedindo para a gente determinar o ângulo que esse vetor está fazendo com o sentido positivo do eixo X. Eu vou resolver esse item D de duas maneiras. A primeira maneira que a gente vai utilizar para resolver esse problema é o seguinte: eu vou desenhar meu plano cartesiano x, y aqui. E aí vou representar esse vetor aqui. Quem é esse vetor? Ele é 3 no eixo x menos 16 no y. Eixo x, eixo y. Esse vetor ele vai dar mais ou menos aqui, por aqui. No eixo x ele vai ser 3. No eixo y ele vai ser menos 16. O que ele está querendo é o ângulo em relação ao sentido positivo do eixo x. Ele está querendo o ângulo que ele vai fazer com o eixo x. Eu posso pegar esse ângulo aqui, ou eu posso pegar esse menor ângulo que ele está formando com o eixo x. Esse menor ângulo aqui, eu vou dizer que é um alfa. E esse ângulo aqui, eu vou dizer que é θ. Então eu vou achar a alfa e depois eu acho esse θ. Ok? Então aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse triângulo aqui, ó. Vou redesenhar esse triângulo bem aqui. Então, continuando aqui o item D, eu tenho aqui esse ângulo aqui é o ângulo alfa, esse ângulo aqui é igual a esse. E aí eu tenho que aqui 3 e aqui 16. Se a gente quer determinar esse ângulo, eu vou pegar aqui a tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo alfa vai ser igual a quanto? A tangente desse ângulo alfa vai ser o cateto oposto sobre o adjacente. Então esse ângulo alfa vai ser o arco tangente 16 sobre 3. Esse ângulo alfa, então, vai ser igual a aproximadamente 79,4 graus. Então, achei o ângulo alfa. Mas se eu quiser determinar quem é esse ângulo θ aqui, o que é que eu vou fazer? O θ vai ser igual, a volta completa aqui vai ser 360 menos o alfa. Daí eu vou encontrar que esse θ vai ser igual a 280,6 graus. Ok? Então aqui é a primeira maneira de você resolver esse item D. Uma outra maneira que você pode utilizar para resolver esse item D, para determinar o ângulo, e que essa maneira vai ser bem mais prática, bem mais útil quando você estiver trabalhando
com as três direções, porque no nosso caso aqui, esse vetor velocidade, ele só tem componente x e componente y. Então fica fácil para a gente desenhar no plano esse vetor. Mas se ele tivesse uma componente z, como é que eu faria? Aí a gente faria usando exatamente o produto escalar. Perceba que ele está pedindo para você determinar o ângulo em relação ao sentido positivo do eixo x. Então eu estou querendo aqui basicamente determinar o ângulo entre dois vetores. Entre o vetor velocidade, no instante 2 segundos, que é 3i menos 16j. Eu quero determinar o ângulo entre esse vetor e o sentido positivo do eixo x. Qual é o nosso vetor que está apontando nessa direção desse sentido positivo do eixo x? É o vetor y. Se eu estivesse pedindo para determinar aqui qual era o vetor que aponta na direção OY, na direção positiva do eixo y, qual que seria esse vetor? O j. E se eu estivesse pedindo para ele, para representar um vetor que aponta na direção z, ou seja, no sentido positivo do eixo z, seria OZ, aqui seria o vetor k. Então, o que eu preciso é determinar o ângulo entre esses dois vetores. Para determinar o ângulo entre esses dois vetores, eu vou usar o produto escalar. Como é que eu faço para determinar o produto escalar desses dois vetores? V escalar OX vai ser igual a módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, tá certo? Que é exatamente esse ângulo alfa que vai aparecer aqui no produto escalar. Então, o que eu quero determinar aqui é o alfa. Então, se eu quero determinar esse ângulo alfa, eu preciso identificar quem é esse produto escalar. Eu preciso identificar quem é esse módulo de V e quem é o módulo de OX. Uma vez que eu determino quem é cada uma dessas coisas, aí eu faço aqui o cosseno do ângulo e a partir daí eu determino qual é o ângulo que vai representar, que o cosseno dele vai ser dado por isso aqui. Certo? Então, bora lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é resgatar quem é o módulo de V. O módulo de V, que é essa velocidade aqui, a velocidade no instante 2 segundos, esse módulo vai ser igual a quanto? O módulo de V para 2 segundos vai ser aproximadamente 16,3. Outra coisa que eu preciso é o módulo do vetor OX. Quem é o módulo desse vetor OX? O módulo desse vetor OX vai ser igual a quanto? Quem é o vetor OX? É o vetor Y. Esse vetor Y é um vetor unitário. Por que a gente diz que ele é um vetor unitário? Porque o módulo dele é igual. E aí, eu preciso agora determinar quem é esse produto escalar. Então, V escalar OX vai ser igual a quanto? Quando a gente definiu o produto escalar, a gente definiu de duas maneiras. Uma em função do módulo e do ângulo, e outra em função das componentes. Como é que a gente faz para calcular o produto escalar em função das componentes? Lembrando que eu tenho esses dois vetores. Para calcular esse produto escalar, eu vou fazer o seguinte: x com x, y com y. E somo. Aqui, quando não aparece nada, é porque a componente y desse vetor aqui é zero. Então, esse produto escalar aqui vai ficar igual a quanto? Vai ficar componente x do vetor v vezes a componente x do vetor x, ou seja, 3 vezes 1, mais a componente x do vetor v vezes a componente y
do vetor v, que multiplica a componente y do vetor x, que é zero. Então, esse produto escalar aqui, esse produto escalar de v escalar ao x, isso vai ser igual a 3. Então, eu sei quem é o módulo de v, eu sei quem é o módulo de ox e sei quem é o produto escalar. Então, agora eu vou procurar quem é esse ângulo. Se eu pegar essa equação aqui, a gente vai ter o seguinte: v escalar ao x vai ser igual ao módulo de v, módulo de ox, cosseno do ângulo. Se eu pegar esses termos que estão multiplicando o cosseno do ângulo e passar para lá, vai ficar assim: o cosseno desse ângulo alfa vai ser igual ao vetor v escalar ao x dividido por módulo de v vezes módulo de ox. Quando a gente substituir aqui os valores, a gente vai ficar com o seguinte: o cosseno desse ângulo alfa vai ser igual. Quem é o produto escalar de v pelo ox? 3. Quem é o módulo do v? 16,3. Quem é o módulo de ox? 1. Então, o que eu estou fazendo aqui, o que eu preciso fazer para determinar esse ângulo, é calcular o arco cosseno de 3 sobre 16,3. Esse ângulo vai dar aproximadamente 79,4 graus. Como era de se esperar, né? A gente já tinha calculado por outro lado e já era esperado que esses valores dessem a mesma coisa. Ok? Então, esse é o problema 6. Em breve estarei respondendo outros problemas dessa lista de exercícios que eu passei para vocês. Até mais, até a próxima.